prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E quando me convidaram para falar sobre toxicidade. E eu fiquei pensando, toxicidade, um tema tão amplo, meio subjetivo, assim, o que é tóxico? E eu resolvi falar para vocês sobre uma toxicidade que provavelmente vocês conhecem bem mais, né? O estresse. O estresse é uma palavrinha que já está aí entre nós há algumas dezenas de anos. E o estresse traz para a gente um conjunto de sensações muito características, né? Uma sensação de que a gente está o tempo inteiro correndo contra o tempo, uma sensação de que, em função de estar correndo contra o tempo, a gente não dá conta mais de tudo que a gente tem para fazer, uma sobrecarga muito grande. E essa sobrecarga, ela aumenta ainda mais a nossa percepção associada ao estresse. E como um bom ciclo, o contrário também é verdadeiro. O estresse aumenta a nossa sensação de que estamos extremamente sobrecarregados. Em função dessa sobrecarga, a nossa maneira de lidar com o nosso trabalho também muda. E, com isso, a nossa percepção do nosso tempo, em função da mudança da nossa produtividade, seja ela percebida ou de fato, ela também muda. E ela nos dá ainda mais, ela reforça ainda mais a sensação de que a gente está correndo contra o relógio, que a gente está correndo contra o tempo. E isso aumenta ainda mais o nosso estresse. Isso, então, apresenta para a gente um cenário. O estresse está aí. A nossa sociedade tem contribuído bastante para aumentar consideravelmente a quantidade de estresse que nós percebemos e que nós vivemos, né? A nossa sociedade tem sido bastante ansiogênica. Mas a pergunta, então, ok, ele está aí. E daí? Por que eu tenho que me preocupar com o estresse? Né? Com o que o estresse se relaciona? Dentro desse contexto, o estresse pode se relacionar com muitas coisas. O estresse pode se relacionar com a depressão, por exemplo. O estresse pode se relacionar com o burnout, ou com a síndrome de burnout, que é uma espécie de exaustão extrema, em geral associada a questões laborais, que nos trazem uma sensação extremamente desagradável, um mal-estar de fato, muito desagradável, frente à mera ideia de fazer determinadas questões do trabalho, ou mesmo ir ao trabalho. O estresse também está relacionado com a ansiedade. E, definitivamente, o estresse está relacionado com o sistema imune. Ok, então nós percebemos que o estresse está relacionado com uma série de fatores, algumas patologias, inclusive, que nós estamos, de certa forma, familiarizados, pelo menos de nome. Mas para que a gente possa avançar um pouco mais essa discussão, é importante que a gente entenda, então, o que é o estresse. E para que a gente possa entender o que é o estresse de fato, é importante entender, é importante considerar que se trata de uma resposta que tem componentes de curto prazo e que tem componentes de longo prazo. Quando eu começo a tentar falar sobre a resposta de curto prazo, preciso entender que essa resposta ela é dada por uma divisão específica do sistema nervoso. É o sistema nervoso autônomo que lida com a resposta do estresse no curto prazo. Como o nome sugere, essa divisão do sistema nervoso ela lida com questões que são autônomas, que nós não temos controle evolutivo direto sobre elas. Então, é essa divisão que lida com, por exemplo, alterações de frequência cardíaca, com alterações de frequência respiratória e com a maneira como nós controlamos os nossos vasos sanguíneos, fazendo com que, eventualmente, a gente fique lívido, pálido, em função de uma situação ou de outra. Como vocês podem perceber, essas situações elas não são ruins, muito pelo contrário. Essas situações elas fazem parte de um conjunto de adaptações para que a gente lide com o dia a dia, com situações cotidianas. Eu quero subir um lance de escadas, eu preciso dessas adaptações. O problema é a partir do momento em que essas situações começam a se fazer cada vez mais presentes, e mais presentes, e mais presentes. Eu ainda tenho que observar o componente de longo prazo associado ao estresse. Embora eu tenha semelhanças, eu tenha pontos em comum
estruturas especificamente em comum com as áreas que regulam o estresse no curto prazo, no longo prazo eu tenho outro tipo de regulação. Essa regulação ela vai ser essencialmente dada por variações hormonais. Eu tenho muitos intermediários, mas no fim das contas eu vou ter uma variação de um hormônio que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é o cortisol. Essas alterações, como o nome sugere, alterações de longo prazo, elas estão associadas com alterações corporais, alterações em sistemas corporais que lidam com situações de longo prazo. Por exemplo, o meu metabolismo energético. Então, por exemplo, eu sou maratonista, eu vou participar de uma atividade física que vai me levar a algumas horas, dependendo do tipo de maratona. Eu tenho que lidar, eu tenho que modificar o meu patrimônio energético para poder lidar com essas variações. Eu tenho que alterar o metabolismo dos músculos, eu tenho que alterar o metabolismo dos meus ossos. Essas são as alterações associadas ao longo prazo. Dessa forma, nós percebemos que o estresse ele está associado a uma soma entre as respostas de curto prazo e as respostas de longo prazo. Mas essa soma não é meramente a soma desses dois componentes. É uma soma, de fato, organizada precisamente no tempo. Nós podemos observar, então, que no intervalo de segundos, minutos, nós temos as alterações de curto prazo. E no intervalo que suplanta esses primeiros minutos, nós começamos a lidar com alterações de mais longo prazo, que vão se estender por horas. Porque nós temos demandas e nós temos situações diferentes no curto e no longo prazo. Então, por exemplo, eu tenho que dar um sprint para poder pegar o busuf que está saindo ali do ponto. Então, eu vou lá, corro, pego o ônibus e está resolvido, curto prazo. Mas eu tenho situações onde, por exemplo, eu sou um profissional, eu sou um bombeiro, e eu estou numa situação de um deslizamento de terra, uma área extremamente instável, eu tenho vítimas, precisam ser resgatadas, mas que a gente vai ter que fazer uma primeira triagem da área, uma limpeza da área para conseguir ter acesso. Isso não vai se resolver num par de minutos. Isso vai demandar um conjunto maior de tempo, algumas horas, eventualmente, e o meu corpo lida com essas variações. Mais uma vez, o grande problema não são essas alterações, mas a repetição e a cronificação dessa resposta, que é o que nós entendemos por estresse. Mas o que é interessante, tanto na resposta de curto quanto na resposta de longo prazo, é que há semelhanças muito particulares entre elas no que diz respeito a algumas etapas fundamentais. Que etapas fundamentais são essas? A etapa de julgamento. O que é essa etapa de julgamento? A etapa de julgamento é essencialmente um momento de processamento, de avaliação contextual, onde eu entendo, onde eu vou fazer uma avaliação se aquela é ou não uma situação estressante. Então, eu, por exemplo, estou saindo da universidade, estou saindo de algum lugar, numa cidade perigosa, numa situação, num bairro, enfim, ou eu estou numa rua parecida com essa e vem um cão enorme na minha direção, correndo, babando, desesperado, e o cachorro está vindo, e eu não tenho um muro, eu não tenho um lugar para me esconder, o cachorro está vindo, ele está chegando, e agora, quando ele está bem próximo de mim, eu consigo reconhecer esse animal, e eu vejo que ele é o cachorro do meu vizinho, e que eu cresci, e ele cresceu comigo, desde a época que ele ainda cabia na palma da minha mão, e que o máximo de violência que ele tem contra mim é tentar lamber, sei lá, o globo do meu olho. Então, isso representa esse ponto da avaliação, esse ponto do julgamento. Frente a essa identificação, aquela situação ela deixa de ser estressante. Fosse outro animal, a gente teria uma reação diferente e um início de resposta diferente. Dessa forma, o julgamento significa para a gente algo maior do que o julgamento. O julgamento significa para a gente escolha, significa opção, e isso é fundamental. A partir do momento que nós entendemos, então, que nós temos opções e escolhas avaliativas, nós podemos começar a exercer essas escolhas no trabalho. Nós sabemos que nós temos profissões e modelos de trabalho que são mais ansiogênicos, que são mais estressantes. Então, por exemplo,
Sou um professor primário, professor secundarista, diversas turmas, diversos colégios, provas para fazer, provas para corrigir, aulas para montar, sempre correndo contra o tempo, saio de uma escola e vou para outra. Uma das profissões muito associadas com o burnout que eu comentei. Como é que eu posso lidar com essa situação? Eu posso mudar de emprego? Posso. Não. Mundo real. Eu tenho conta para pagar. Nem sempre o cenário permite isso. Mas veja, ainda assim, eu tenho opção. Eu posso tentar focar, já que é inevitável, eu posso tentar focar nos aspectos positivos associados àquela profissão. Eu posso tentar me deter sobre o quanto é importante formar novos cidadãos, formar novos profissionais, participar da formação de crianças, adolescentes, adultos, de processos de alfabetização. Ao fazer isso, ao optar por focar em aspectos específicos, eu minimizo a minha resposta ao estresse. Aquele bombeiro estava numa situação extremamente estressante, de fato, um ambiente extremamente instável, mas ele pode tentar se deter, na verdade, aos aspectos relacionados às vidas que ele vai conseguir salvar. Isso é uma opção muito relevante, mas elas não terminam por aí. Nós temos muitas outras opções. Nós temos opções alimentares, por exemplo. Nós sabemos que alguns alimentos e alguns componentes alimentares, eles se relacionam com a resposta do estresse. Então, alguns agrotóxicos, alguns metais pesados, alguns conservantes, aromatizantes, que, sobretudo, quando muito presente na alimentação, o acúmulo deles na alimentação, contribuem de maneira mais direta ou mais indireta para o aumento da resposta do estresse. Então, no momento em que nós optamos por uma alimentação um pouco mais saudável nesse sentido, evitando, sobretudo, os alimentos ultraprocessados, as lasanhas de micro-ondas em tempo integral, a alimentação típica do universitário. Quando a gente tenta dar uma diminuída, uma minimizada nesse tipo de alimentação, a gente também está optando por uma vida menos estressante, uma vez que a gente influencia, inclusive, a produção dos hormônios associados ao estresse. E, eventualmente, a própria resposta ao estresse. Ainda dentro das nossas opções, certamente uma das opções mais negligenciadas que nós temos está relacionada às atividades físicas. A atividade física, a prática de atividades físicas, está associada a um conjunto enorme de benefícios para a saúde, benefícios fisiológicos. Mas pensando apenas na resposta ao estresse, a prática da atividade física, aeróbica ou anaeróbica, duradoura ou muito limitada, essa prática contribui para a diminuição da produção de diversos hormônios da resposta do estresse e diminui ainda a maneira como nós respondemos a esses hormônios. Então, mesmo produzindo os hormônios, uma vez confrontados em situações de estresse, nós respondemos a esse estresse de uma maneira menos nociva, menos deletéria, menos negativa para o nosso corpo. E o mais interessante é que essas respostas, as respostas das escolhas alimentares e as respostas das escolhas associadas aos hormônios, ou à atividade física, perdão, elas estão associadas a áreas em comuns, mas elas lidam com alterações diferentes, o que significa dizer que elas se somam. Mais do que somar uma resposta com a outra, nós temos uma atividade sinergista. A soma dessas duas opções é maior do que a soma aritmética meramente. E nós não terminamos por aí. Nós ainda temos outros tipos de opções. Nós temos opções sociais. Como assim opções sociais? O estresse também é uma resposta empática. Eu vejo uma situação estressante vivida por uma outra pessoa, eu também tenho uma alteração da minha resposta ao estresse. E essa resposta que eu tenho em resposta ao outro, ela é tão grande quanto maior a proximidade que eu tiver com esse outro. Todos nós conhecemos pessoas extremamente tóxicas, pessoas extremamente ansiosas, que estão prontas para brigar com tudo e com todos, não importa o contexto. Se essas pessoas forem próximas, será que não seria interessante um convite para que elas tivessem, de alguma forma, a possibilidade de repensar essas atitudes, sobretudo com esse tipo de apresentação de argumentos? E se essas pessoas não forem tão próximas assim? Se essas pessoas forem mais distantes, a pergunta, será que eu preciso conviver com elas? Será que eu preciso conviver tanto? Será que eu não posso limitar a minha convivência com elas?
outro conjunto de opções bastante relevantes. E o resumo disso é que, sim, nós temos escolhas. Nós temos escolhas das mais variadas. Nós temos escolhas laborais, nós temos escolhas associadas à nossa alimentação, à prática de atividade física, nós temos escolhas das mais diversas. E é por isso que a pergunta que fica depois de todo esse esclarecimento é: qual é o tipo de escolha que nós aqui estamos fazendo para modificar a nossa resposta à toxicidade social e ao estresse? E é por isso que eu deixo vocês aqui e vou correndo brincar de ser criança de novo, porque essa é a minha resposta preferida ao estresse. Abraço.